Oi, gente, boa noite. Então, antes da gente começar o nosso momento, pra gente já ir se espiritualizando, entrando no clima do nosso papo de hoje, eu trouxe aqui duas pessoas que são muito queridas do Segue-me pra cantar um pouquinho pra gente já ir entrando nesse momento, tá bom? Se a dor te toma por demais, se o mundo não te crê jamais, sabe pois que há alguém por ti, orando, intercedendo assim. Por esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai, em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Para sempre então seria eterno em louvor aquele que um dia veio e nos salvou. Oh, Mãe Santíssima, me leve a Deus e para sempre exultarei com cantos tenros de louvor, buscando a salvação. E nesta hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito esta vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Para sempre então seria eterno em louvor aquele que um dia veio e nos salvou. Oh, Mãe Santíssima, me leve a Deus e para sempre exultarei com cantos tenros de louvor, buscando a salvação. E nessa hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito essa vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a ti, Mãe
trair, rainha. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Bom, gente, boa noite, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Bia. E, primeiramente, eu queria agradecer a equipe do Pós-Encontro pela oportunidade de poder dirigir esse momento hoje, que eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial, cheio de bênçãos. E eu tô muito nervosa, mas tô muito feliz também, muito agradecida, né? Eu acho que vocês estão vendo que todo esse mês de maio a equipe do Pós-Encontro tá fazendo várias atividades durante a semana. Isso porque a gente está passando pelo mês de maio, que é um mês que homenageia a Virgem Maria e que a gente conhece como mês mariano, porque é um mês marcado pelas diversas aparições que Nossa Senhora teve pelo mundo. Então, hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial, que acrescenta muito nessa temática. Eu acho que quem já fez o retiro e quem já escutou alguma palestra sabe o tanto que a Kel é uma pessoa que pode acrescentar nessa temática. Então, a gente vai convidar ela para esse momento de hoje, para a gente ter um bate-papo, ter um momento de partilha. Então, agora eu vou convidar ela para se juntar aqui com a gente. Oi, Bia. Oi, tudo bem? Boa noite, minha flor. Tudo bem, graças a Deus. Que Feliz bom. com o convite de vocês. A gente também. Inclusive, em nome do SEG-me da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, eu queria muito te agradecer pelo convite, porque, como eu disse, eu acho que quem já teve a oportunidade de ouvir a sua palavra, né, sabe o tanto que ela enriquece, o tanto que ela acalenta a gente. Então, a gente está muito, muito feliz mesmo de você ter aceitado o nosso convite. E aí, eu só Que queria te bom. explicar sobre a questão do nosso tempo. Porque aqui no Insta a Certo. gente tem um tempinho de 1 hora para a gente conseguir salvar essa live depois. Às vezes para as pessoas que estão trabalhando ou estão estudando para conseguir ver depois. Então, a gente tem aí esse tempinho, né? Um pouco menos de 1 hora. Mas aí você fique à vontade. E então, para a gente começar, né? Eu queria que você contasse pra gente qual a sua relação com Nossa Senhora e como ela se faz presente na sua vida e na vida da sua família. A minha relação com Maria foi interessante, porque eu me converti, Bia, já um pouco mais velha, sabe? Eu tinha 15 anos, a primeira vez que eu tive um contato com Deus. Vocês estão ouvindo direitinho, que às vezes esse meu microfone falha. Aí se Tá estiver ótimo. falhando, você me fala, que aí eu tiro. Beleza. E foi a primeira vez que eu tive contato com Deus. Meu irmão mais novo teve uma doença. Na época, ninguém sabia o que era síndrome do pânico. Ele teve síndrome do pânico em 89. E a gente tentou de tudo. Morava em Salvador, tentou de tudo e nada dava certo. Até que minha mãe foi a uma missa, e era perto do Natal, e chegou com uma novena. E falou, a gente já tentou tanta coisa, vamos tentar uma novena, né, do Menino Jesus? E ele tinha 9 anos, estava por 9 meses dentro do quarto, sem sair.
E no último dia da novena, no dia de Natal, meu irmão saiu do quarto. E algo no olhar do Tiago me dizia que ele estava curado. E aí eu fui pro meu quarto perguntando quem era esse Deus, né? Que eu sabia que a gente não merecia. Eu não era próxima dele. Eu conhecia ele muito de longe, né? E por que que ele estava fazendo aquele milagre na nossa vida, na nossa história? E ali, durante 2 anos, eu comecei a ir à missa todo domingo com minha mãe, para tentar entender quem era aquele Deus. E Maria ainda não tinha entrado na minha história. Quando eu estava com 2 anos, no início da minha conversão, lá em Salvador não tinha SEGME nem nada, era bem iniciozinho, indo à missa mesmo e tentando entender que era Jesus. Minha mãe e meu pai chegaram com a notícia que eles estavam desempregados. E aí a gente saiu de Salvador e foi morar em Miami, tentar a vida em Miami. Lá a gente perdeu tudo. E foi o fim do casamento deles também. Aí a gente veio para Brasília. Quando a gente chegou aqui em Brasília, minha mãe foi morar na casa dos meus avós maternos. Eu, minha mãe e meus irmãos. E meu pai na casa dos meus avós paternos. E perto da casa dos meus avós maternos tinha uma igreja, a São Pedro de Alcântara, que eu sou catequista lá até hoje. Comecei a ser catequista com 17 anos. Estou com 46. E a gente indo naquela missa, eu olhava os jovens assim, do lado esquerdo, cantando. Eu falava, gente, eu não conheço essa alegria. Eu quero conhecer. E aí, num dia de Natal, cheguei para uma moça, né? Falei, oi, tudo bom? Como é seu nome? Ela, Raquel. Eu falei, não, cala a boca. Eu também sou Raquel, quer ser minha amiga? Ela falou, aham, quero. E aí, então, a gente começou uma amizade, né? E eu perguntei para ela, eu falei assim, olha, eu quero, então, ser amiga de você, amiga de todo mundo, cantar do lado esquerdo da igreja. O que eu faço? Ela falou, minha filha, para tudo isso você vai ter que fazer o SEGME. Eu falei, o que é isso? Ela falou assim, faz uma ficha lá na paróquia. E eu fui fazer o SEGME com essa intenção de fazer amizade, ser feliz como todo mundo, né? Que eu não conhecia aquilo, eu queria ser igual a eles. E no primeiro, segundo dia, eu tava naquele foco de amizade mesmo. Todo mundo sabe que SEGME não é só pra isso. A gente faz muitos amigos, mas não é só pra isso, né? E no domingo de manhã eu entendi o que eu tava fazendo ali. Era uma palestra de Jesus e a pessoa que me apresentou Jesus me apresentou um Cristo amigo. Um Cristo que me queria do jeito que eu era. Que eu não precisava ficar medindo minhas palavras para falar com ele, porque ele me amava exatamente como eu era. E que eu não precisava me curar para ir para ele, que seria no colo dele que eu ia me curar. Quem me apresentou esse Cristo amigo foi meu ex-marido, né? Eu sou separada, eu tenho uma nulidade na igreja, mas foi meu ex-marido, Marcelo. E isso eu tenho uma gratidão eterna por ele, além de ser pai dos meus filhos, né? E aí, saí do SEGME, decidi me crismar, comecei a dar aula de catequese. Até que um dia viraram para mim e falaram assim, Kel, você é tão engraçada, por que você não fala de Maria? Eu falei, uai, gente, que tem uma coisa com a outra, né? Pessoa que dá para de Maria tem que ser toda quietinha, calminha. Como assim uma pessoa engraçada vai falar de Maria, né? E aí eu me perguntei, quem é Maria? Eu não sabia. E aí eu fui buscar na Bíblia quem ela era. E aí surgiu a palestra. Essa palestra de Maria que alguns já ouviram, surgiu desse questionamento para mim. Quem é Nossa Senhora? E fui vendo ali nas frases dela, porque a gente conhece as pessoas, como ela age, como ela fala, não é verdade? Verdade. E eu fui vendo ali nas falas dela quem ela era. E fui me apaixonando. Uma coisa que ninguém sabe é porque nessa época eu já era apaixonada por Jesus. E eu ficava pensando, gente, como é que eu vou me apaixonar por ele? Igual eu sou apaixonada por Jesus, né? E eu sentia mais ou menos uma dor na consciência, né? Vai que ela tá tomando o lugar dele, né? Hoje eu entendo que não, eu sou mãe. Tudo que eu ganho não é só pra mim, é pros meus filhos também. Então assim é com Maria. Tudo que a gente dá pra ela, o amor que a gente dá, ela pega aquele amor com todo carinho e dá lá pro filhinho dela, né? E aí, Bia, eu pedia a Jesus, eu falava, Jesus, me ensina a amar sua mãe como você ama. Me ensina a ser apaixonado por ela como você é apaixonado. Imprime no meu coração o amor que você tem a ela. E ele aceitou a minha proposta.
a minha história com Maria, ela se torna ainda mais forte. Aí eu comecei a dar palestra dela. E a minha história com Maria começa a ficar mais forte ainda quando eu decido constituir uma família e ser mãe. Por quê? Porque eu já estava casada, tinha uns 2 anos, e eu falei, agora eu vou ser mãe. Era meu sonho. Eu sonhava tanto em ser mãe, quando eu era criança, me perguntava assim, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia, mãe. Aí todo mundo, não, mas quando crescer? Eu falei, não, mãe. E aí falava assim, mas de profissão eu dizia, mãe, de barriga e coração. Era o meu sonho. Eu queria tanto ser mãe. Você sabe como foi o nome do meu primeiro boneco? Filho. Filha? Filho. E minha primeira boneca, filha. Pronto, acabou. Eu queria ser mãe, Simples assim. né? E eu pensei, eu falei, eu vou, né? Vou ser mãe fácil. Mas não foi assim. Desde que eu decidi engravidar, demorou 9 meses e eu nada de engravidar. E aí eu fui ficando brava com Deus, viu? E aí eu ia todo dia no Santíssimo. Na época esse Santíssimo ficava lá na Dom Bosco, não ficava no Santíssimo Sacramento. E eu ia todo dia para fazer uma oração bem mal educada. Eu chegava para Jesus Eucarístico, olhava para ele e falava assim, Jesus, quando eu me casei, o Senhor me fez prometer que eu ia criar os meus filhos na sua religião. Eu te pergunto, que filhos? Que filhos que o Senhor não me dá? E ia embora. Chateada com ele. Hashtag chateada. Até o dia em que, indo para o meu trabalho, eu ouvi um milagre de Nossa Senhora. É um milagre que aconteceu lá em Lourdes. Uma moça, paciente terminal de câncer, juntou todo o dinheirinho que ela tinha para poder ir para Lourdes, porque lá Nossa Senhora já apareceu. E lá tem um laguinho que a galera entra e sai curada. Ela falou assim, não, eu vou para Lourdes porque eu vou chegar lá e eu vou ser curada. Quando ela chegou em Lourdes, não deixaram ela entrar no laguinho, porque ela estava muito debilitada. E aí então ela ficou super revoltada com aquilo, deitada na maca, e todo mundo falou, não, mas hoje tem um bispo aqui, ele vai passar com o Santíssimo, expondo. E eu super, né, querendo saber o que tinha acontecido, e ela contando na angústia. E diz que quando o bispo passou por ela, ele abençoou. Quando ele abençoou, ela não sentiu nada. Aí ela levantou, olhou para Jesus Eucarístico e falou assim, Jesus, filho de Maria, eu vou dizer à sua mãe que o Senhor não me curou. Eu não sei o que foi que o Jesus falou para o bispo, mas eu sei que esse bispo volta. Quando ele volta, ele abençoa de novo essa moça. E ela cai de joelhos e fala assim, Jesus, filho de Maria, agora eu vou dizer para sua mãe que o Senhor acaba de me curar. Eu chorei muito quando ouvi essa oração. Mas quando eu parei de chorar, eu falei para Jesus, quer saber? Eu vou contar para sua mãe que eu não estou sendo mãe. E aí fiz a minha volta no carro e fui comprar novena de Nossa Senhora Desatadora de Nós, que é maravilhosa. Todas as novenas dela são lindas, mas quando o nó tá atado, essa é a novena. Fui comprar minha novena. Comecei a fazer. No último dia eu tinha um casamento para ir. Falei, vou fazer dentro da igreja porque é mais forte. Cheguei lá com a novena na mão. Comecei a fazer. Quando eu olhei para frente, vi, eu estava na única capela, na época, era a única capela de Nossa Senhora Desatadora de Nós no Brasil. Falei, é um sinal. Vou ser mãe. Era dia 27 de abril de 2002. Voltei para Brasília certa que eu ia ser mãe, que Jesus já ia providenciar, porque a mãe dele já estava sabendo que eu não estava dando certo esse negócio de gravidez e que eu ia engravidar. Simplesmente 3 meses depois eu estava grávida. Eu estava tão feliz que eu já não tinha mais para quem contar. E eu não tinha na época rede social. Fui para uma fila de banco para falar, olha, gente, a fila de gestante, que eu tô grávida, vou ser mãe. Eu tava tão feliz, meu Deus, que dia feliz foi aqui. 2 meses depois que eu descobri que eu tava grávida, e o mundo inteiro já sabia, porque eu já tinha contado com o mundo todo, eu comecei a sentir muitas dores. E dores muito fortes. E fui parar no hospital. Eu tava com uma hemorragia interna generalizada. E meu médico falou para mim que ia precisar me abrir. Nessa hora, foi um dos momentos mais fortes que eu tive com Nossa Senhora. Porque
Enquanto eu estava andando não, estava na maca sendo levada, eu vi Nossa Senhora. E ela é linda. Ela é linda. Ela era gigante, estava na beira da minha cama com os braços abertos para mim e olhava dentro do meu olho sorrindo. E eu olhava para ela e eu fazia uma oração em voz alta. Eu falava, mãe, eu quero viver e quero que meu bebê viva. E eu fui repetindo essa oração até adormecer com a anestesia. Quando eu acordei da cirurgia, o meu médico estava lá do meu lado. Na época ele era ateu, meio confuso com as minhas histórias, sabe? Hoje ele é super convertido, super apaixonado aí por Jesus. Mas na época ele era meio confuso com as minhas histórias. E aí ele virou para mim e falou, Kel, eu precisei te abrir, porque além do neném dentro do seu útero, você teve um aborto na trompa esquerda. Então eu precisei te abrir, eu retirei o útero, cortei a trompa, costurei o útero, coloquei de volta e tive que enxugar toda a sua cavidade abdominal, que estava com 2,5 litros de sangue já. E você vai aprender a ser mãe. Porque seu neném está na formação do cérebro, eram 8 semanas só de gravidez. E se ele sobreviver, é difícil sobreviver. Mas se ele sobreviver, você não pode mais tomar nenhuma droga. Então você vai poder tomar 20 gotas de Tilenol. Era tudo que eu podia tomar para dor. Eu não sei você, mas 20 gotas de Tilenol para mim não vai nem a dor de cabeça. É nada. Era só para dizer que eu estava tomando alguma coisa, né? Porque nem dor de cabeça passa. Eu passei muitas dores. Eu não sei nem dizer como é essa dor. É a dor de um útero costurado que cresce. Eu não sei dizer que dor é essa. Eu sei que é uma dor da gente perder a respiração. E eu passei 40 dias deitada, até que na véspera de saber se eu ainda estava grávida ou não, eu tive um sonho. Primeiro eu sonhei que eu estava me afogando. E aí eu gritava, né? Jesus, me salva! E aí Jesus vinha andando em cima da água e me puxava. Quando ele me puxava, eu estava grávida, ele dava um beijo na minha barriga. E aí, como eu sou apaixonada por ele, gosto de dançar, eu chamei ele para dançar em cima da água comigo. E a gente dançou lá em cima da água. Quando eu acordei do sonho, eu contei para todo mundo e todo mundo se entreolhava, porque o médico já tinha falado para minha família que ia ser muito difícil aquele neném sobreviver. Cheguei no meu médico, que era ateu confuso. Uma vez, você sabe que eu estava dando palestra no SEGME e a filha dele estava lá? Coisa mais linda. Que curioso. Aí ela me abraçou, ela falou assim, eu sei da sua história toda pelo meu pai. Coisa mais linda. Então, fechando parênteses, né? E aí, eu contei para meu médico, que ele ainda era ateu confuso, eu falei assim, olha só, nós vamos ligar esse aparelho no Viva Voz, porque a gente vai ouvir o som do coração do meu neném batendo juntos. Ele disse que ficou com muito medo, porque a medicina dizia a ele que isso não ia acontecer, né? A experiência que ele tinha. Porém, quando ele ligou aquele aparelho de ultrassom, eu ouvi o som mais lindo desse mundo. Era o coração da Lu batendo, melhor que o Olodum, timbalada, super forte, minha guerreirinha estava lá dentro. Tive uma gravidez muito assistida. E aí, nessa gravidez, não podia ter parto normal, mas eu queria sentir as contrações, saber que a Lulu estava pronta, porque ela era muito pequenininha, sabe? E aí, uma sexta-feira, eu fui no meu médico, cheguei nele e falei que estava com dor e tudo. Ele olhou e falou, ó, você está com contração, mas não tem nenhuma dilatação. Então, nós vamos fazer o seguinte, vai esperar mais um pouquinho. Mesmo porque eu tô aqui com uma data na cabeça, Raquel, é domingo, eu não sei o que você vai achar. O que você acha do dia 27 de abril? Aí eu comecei a chorar. Aí ele, não, tá chorando demais, vamos abrir agora então. Eu falei, não, é dia 27, porque exatamente há 1 ano atrás eu estava pedindo a Maria para ser mãe. Então Maria me deu como presente, e esse é uma das coisas que eu trago dentro de mim, da minha alma. Ela me deu como presente a minha filha, Luísa. Luísa nasceu no dia 27 de abril de 2003. Linda, maravilhosa, perfeita, aos olhos dos homens e de Deus. Quando ela estava com 1 ano e 4 meses, a Lu teve uma convulsão e foi diagnosticada epilepsia. E aí eu briguei com Deus, Bia.
Eu sou De uma filha novo. muito brigona. Eu sou. Mas dizem que quando a gente tem intimidade, a gente briga, não é assim? Briga. Ele quer ter intimidade comigo. Ah, não tem jeito. Eu sou meio brigona. Eu não sou. O povo fica pensando, né, que é o de Maria, toda assim, com Deus. Nossa, tem uns arranca-rabo com ele. Você não Incisiva. briguei mesmo com ele. E aí eu falei, você fez pela metade? Como é que você não protegeu minha filha? E fiquei brava. Isso era agosto. Eu fiquei agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em março eu fui fazer as pazes com ele. Claro, eu falava com ele todo dia, mas eu brigava. Falava e brigava. Em março, numa missa do meu aniversário, eu faço aniversário dia 7 de março. Em março, ele falou no meu coração na missa: a doença da Luísa é para minha glória. Eu ouvi isso tão forte. E aí, a partir desse dia, todas as missas que eu ia, eu agradecia a Deus pela doença da Lu. Mas quando o padre levava a hóstia, eu dizia a Jesus assim, falei: Jesus, eu te agradeço pelo diagnóstico da Lu. Mas eu sei que você é o mesmo Cristo que curou tanta gente com epilepsia. Então eu te peço, Jesus, cura a minha filha. Em exames normais de rotina, eu descobri que minha filha tinha sido curada. A Lu foi curada de uma doença que não tem cura, né? Deus tinha honrado a minha fé. A Lu tinha mais ou menos 3 anos, estava no berço chorando. Cheguei lá, o que foi? Ela: mãe, sou a única na minha sala que não tem irmãos. Ela estava numa sofrência, sabe? Pior do que música sertaneja. E eu numa preguiça de explicar para ela de maternidade responsável. Nossa, dava uma preguiça danada. Aí eu fiz assim: então faz assim, filha, pede para papai do céu que ele te dá. Aí ela virou e falou assim: tá bom. Em nome do Pai, do Filho, São Santo, amém. Eu não sei o que é esse São Santo, mas ela batia aqui. E falou assim: papai do céu, me dá uma irmãzinha, porque eu não aguento mais. Eu achei aquilo tão lindo. E eu acho que Deus achou também, porque 1 mês depois eu estava grávida. Meu E Deus. eu dizia assim, sério, eu O dizia pedido foi assim: forte. filha, se for menino, pode ser Gabriel? Pensando nos Gabi, né? Ela falava: não, mamãe, eu pedi para papai de ser uma irmã. Eu falava: tá, claro. Deus não faz pela metade. Você que manda. Desculpa. Mulher de pão, café, né? Aí ela sabe o que pediu, né? E ela dizia: minha Letícia. A gravidez da Lelê foi linda. Foi maravilhosa. Foi perfeita. Meu barrigão, o pessoal perguntava se tinha gêmeos, trigêmeos, porque era enorme. Ela sempre foi grandona. Ela tá maior que eu, vai fazer 13 anos ainda. Ela sempre foi grandona. E aí, no dia de ter Lelê, uma angústia muito grande. E aí, quando eu tenho medo, eu sou igual um menino pequeno, eu corro para a barra da saia da mãe, sabe? E eu tava com muito medo naquele dia e fiquei o dia em oração para Nossa Senhora. E eu falava assim para ela: mãe, eu quero te pedir pela minha vida e pelo pulmão da Letícia. Bia, eu te falo que eu não entendia porque eu estava rezando aquilo. Eu não entendia, porque a Lelê era super bem informada, estava tudo certo, e eu pedindo pelo pulmão e pela minha vida, tanta coisa para pedir, né? Você parar para pensar, tanta coisa para pedir no dia do nascimento da minha filha. Não, minha vida e o pulmão dela. Quando eu fui ser operada, que eu fui cesárea, da Lelê também. Quando eu fui ser operada, me injetaram algum medicamento e eu tive uma alergia. Eu sou uma pessoa super alérgica a medicamentos. E eu tive alergia. E porque eu tive alergia, eu comecei a ter um choque anafilático. E comecei a morrer. E porque eu estava morrendo, demoraram de abrir. E quando abriram, Letícia não chorou. E eu percebi que minha filha tinha nascido sem vida. Naquela hora eu falei alto no centro cirúrgico, sabe? Mãe, era isso que eu te pedia. E aí nessa hora, começa a tocar no centro cirúrgico a música da Ave Maria. E todo mundo ouve. E o meu médico ateu confuso ouve.
E ele achou que eu tava morrendo. Ele falou, eita, é pra você. E ele depois falou pra mim que eu achei que você tava morrendo. Nossa Senhora tava vindo te buscar. Realmente era pra mim. Porque quando essa música começou a tocar no centro cirúrgico, eu voltei à vida e ouvi o primeiro choro da Lelê, que tinha sido reanimada. E mais uma vez Nossa Senhora aparece na minha vida no momento mais sagrado da minha história, que é ser mãe. E aí vem Marcelinho, né? Marcelinho também eu tenho história com Nossa Senhora, porque eu achava que ser mãe de barriga, como eu dizia que eu ia ser quando era criança, de barriga e de coração. Ser mãe de barriga era um amor instantâneo, porque na verdade você passava 9 meses ali com a criança, aprendia a amar quando via, amei, né? Mas adoção eu achava que não. Eu achava que o amor de adoção ia ser construído com a convivência. Então eu já estava 4 anos na fila de adoção quando me ligaram. Eu estava no trabalho, me ligaram falando, chegou seu filho. Eu saí correndo, eu deixei tudo para trás. Saí correndo. E aí, na ida, né, eu dizia a Nossa Senhora, mãe, me ajuda a amar essa criança que vai ser minha. Eu pedi a ela, sabe? Mãe, coloca no meu coração amor de mãe para eu poder amar essa criança. E eu ia só fazendo oração com ela, pensando, falando com Nossa Senhora, com Nossa Senhora. Quando eu cheguei lá no abrigo, o Marcelinho, ele tinha 5 meses, mas ele era muito miudinho. Ele parecia recém-nascido. Estava enrolado numa manta azul, no colo de uma cuidadora, dormindo. Aí ele veio na minha direção, né? Ela veio na minha direção, me entregou ele. Quando ele veio pro meu colo, ele abriu o olho, sorriu e voltou a dormir. E eu que nunca acreditei em amor à primeira vista, ali no meu braço eu tinha meu grande amor. Eu sinto que Nossa Senhora me ensinou a amar meu filho no primeiro momento, no primeiro olhar, sabe? Passado um tempo, passado 3 meses da chegada do Marcelinho, meu ex-marido foi embora de casa. E eu me vi sozinha com 3 bebês. A Luísa tinha 6 anos, a Letícia 2 e Marcelinho 8 meses. E por muitas vezes, naquelas noites em que eu ficava sozinha, eu chamava Nossa Senhora para junto de mim. Por muitas noites eu dormia com um crucifixo assim abraçado, sabe? E pedia o colo de Maria para poder dormir. Um ano depois da minha separação, eu descobri que Marcelinho tinha paralisia cerebral. E levei no Sara Kubitschek, o Sara Kubitschek falou que aonde era a lesão... Ó, tem alguém falando, feliz em te ver aqui. Aonde era a lesão, ele não ia andar nem falar. E aí eu saí de lá, e adivinha o que eu fiz, Bia? Brigou. Briguei com Jesus, claro. Só pra variar. Briguei com ele. Falei, você acha que eu sou Mulher Maravilha? Eu não quero nem saber. E eu não conto isso nas palestras, mas vou contar aqui pra vocês. Eu cheguei pra ele e falei assim, eu não quero nem saber. Eu vou dizer pra todo mundo que meu filho vai andar e falar. E agora a fama é sua. Desse jeito. E ainda falei pra ele, vou falar pra sua mãe. Vou falar pra sua mãe. Isso foi em 2010. Em 2011, meu filho andou. E a primeira palavra que ele falou, a mais linda de todas, mamãe. Hoje ele fala tanto que eu tenho que mandar calar a boca. Agora mesmo para entrar na live, eu falei, Marcelinho, não fale, pelo amor de Deus, que a mamãe vai estar na live. Porque é o tempo todo, a hora que ele acorda, a hora que ele vai dormir. E dormindo também, ele fala o tempo inteiro. Outro dia ele virou pra mim. Ele fala mesmo. Botou as mãos... Fala. Tudo que Deus faz não tem abundância, é isso. Aí ele botou as 2 mãozinhas. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, cala a boca. Aí ele botou as 2 mãozinhas aqui. Falou assim, mamãe, você não pediu pra Jesus pra eu falar? Eu falei, olha que ousado. Eu pedi pra Jesus e eu sou sua mãe. Você vai ficar calada agora. E eu sei que meu filho, amada, andou e falou.
com a graça de Deus e com a O pessoal intercessão já de tá aqui Nossa querendo Senhora. conhecer ele. O pessoal aqui, ó, coloca ele, querendo Ah, ver. meu Deus! No final me lembra, que aí eu chamo, porque senão não Combinado. vai ter live. Eu tô Combinado. falando sério. No final eu trago aqui, tá? Tá bom. Aham. Senão não vai ter. Ele vai querer falar várias coisas, que ele é filho de Kel, gente. Ele ama a câmera, ele ama. Vocês não estão entendendo. Não estão entendendo. Mas hoje a gente vive uma história ainda de espera de milagre, né? Porque no final de 2011 eu descobri que Marcelinho tinha síndrome nefrótica, que é uma doença que ataca os rins, fazendo o rim parar. Tanto é que ele é grupo de risco, né? Com o corona. A gente está bem numa bolha mesmo, bem protegendo ele, porque acaba que ele é um dos grupos de risco, né? Do coronavírus. E tem sido uma batalha muito grande, mas ao mesmo tempo um aprendizado muito grande também. Porque meu filho, ele faz xixi no copo todos os dias de manhã. E eu tenho que pingar um ácido para ver se ele está tendo uma recaída ou não. E todas as vezes que ele tem recaída, eu tenho que desmarcar tudo para poder cuidar dele, né? Quando a gente saiu do hospital, ele ficou hospitalizado na UTI, quando a gente saiu do hospital, em dezembro de 2011, até junho de 2012, ele teve 12 recaídas. E a gente precisou entrar com quimioterápicos. A gente estava no meio desse tratamento com quimioterápicos, quando eu estava dando banho nele e esqueci a toalha. Então eu saí do banheiro para pegar a toalha, e quando eu voltei ele estava ajoelhado com as mãozinhas assim. Eu tenho essa foto no meu Facebook, eu não sei se eu tenho no Instagram. Não sei, depois eu vou olhar. Mas é uma das fotos mais fortes que eu tirei na minha vida. Ele ajoelhado com a mão assim, embaixo do chuveiro. E aí, quando eu olhei pra ele, eu falei, filho, o que você tá fazendo? Ele falou assim, mamãe, eu tô pedindo pra Papai do Céu me curar. Esse é um milagre, Bia, que eu espero em Deus acontecer. Esse ano a gente precisou mais uma vez no início do ano fazer tratamento com quimioterápicos. Mas todas as vezes que meu filho tem uma recaída, eu digo a Deus, sabe? Eu falo, Senhor, o que eu preciso ainda aprender? Porque eu sei que esse milagre eu vou conseguir. Eu tenho dentro de mim, uma certeza muito grande. Que quando a gente pede, a gente recebe. E quando a gente tem como intercessora Nossa Senhora, a gente recebe mais rápido ainda, né? Então, se eu ainda não recebi, é porque eu ainda preciso aprender alguma coisa. E eu estou disposta a aprender para poder receber esse milagre. Uma vez eu cheguei em casa com o doce preferido dos meninos. Foi quando eu entendi essa história do tempo de Deus, né? E era a hora do almoço, se eu mostrasse os doces, obviamente nenhum dos três iam comer doce. Ou comer o almoço, ia comer o doce. Aí eu escondi o doce em cima da geladeira, né? Acabou o almoço, aí eu fiz. Agora a mamãe tem uma surpresa. Na época, eu falava assim, super mamãe. Aí eles faziam turututu, tutu. E aí era uma coisa mais linda. Hoje tudo é mico. Tudo que eu falo é mico. Mãe, pelo amor de Deus. Tudo envergonhado. Hashtag arrasada. Quando eles eram mais novos, eles eram muito mais fãs. Deus, era. Hoje tudo que minha mãe faz é doida. É. Agora Desse deu jeito. E aí eu fui, peguei os doces, entreguei pra eles. Foi uma festa. Quando chegou de noite, eu falei, tô entendendo tudo. Pedi, recebereis, buscai, achareis, bater a porta vos será aberta, porque todo aquele que pede, recebe. Se você já pediu, você já recebeu. Mas talvez o seu pedido esteja em cima da geladeira, onde eu escondi os doces, para que a gente possa amadurecer um pouquinho mais, para poder desfrutar desse doce milagre. Então, esse milagre do Celo, essa cura dele, é uma cura que eu já combinei com Nossa Senhora, que eu quero contar. E que eu já começo a contar, porque eu creio firmemente que Deus está trabalhando a favor da minha história, junto A gente ainda vai ouvir, de né? Esse Marcelinho. testemunho, se Deus quiser. E vocês ainda vão ouvir esse testemunho. Aqui em casa, os meninos ficam brincando, né? Mãe, que parece igreja. Tem imagem de Nossa Senhora em todos os lugares, sabe? E eu espalho pela casa mesmo por um motivo muito simples, né? A gente que é católico, a gente não adora a imagem, né? Mas assim como, sei lá, eu tô aqui, tem as fotos dos meus meninos, né? Tem umas fotos aqui bonitas aqui da gente, né? Assim como eu gosto de olhar essas fotos, aqui é a Lulu, gente.
Lulu, Lelê, Marcelinho. Então, assim como eu gosto de olhar as fotos, e isso me traz uma emoção muito boa, assim também eu faço com as imagens de Nossa Senhora. Então, tem imagem de Nossa Senhora em tudo quanto é lugar aqui em casa. Para sempre me lembrar que ela não tira os olhos de mim. Agora, nessa pandemia, é muito essa certeza de que ela está nos cobrindo com o manto dela. E isso nos traz paz, isso nos traz a certeza de proteção. E aí, quando vocês me chamaram, né, para falar um pouquinho de Maria, acaba que eu falo. E se pudesse falar todos os milagres que ela faz na minha vida, a gente ia passar aqui muito mais tempo dessa live, eu tenho que escolher os melhores momentos, né? Igual filme, tem que escolher as melhores cenas. E aí eu escolho essas, que tem a ver com a minha maternidade, né? E a nossa relação, minha e dela, assim como a minha relação com minha mãe melhorou muito quando eu virei mãe, porque eu comecei a entender muita coisa. Minha mãe dizia uma frase que toda mãe diz: quando você for mãe, desse jeito, Você vai me quando entender. você for mãe, você vai me entender. Eu sempre ouvi isso. Sua mãe fala isso pra você? É típico. Mas é a maior verdade desse mundo. Então, assim como quando eu virei mãe, a minha relação com minha mãe aqui, terrena, Tânia, se estreitou e eu comecei a amar mais minha mãe, entendendo, falei, nossa, quanta coisa que ela passou por mim, né? Ao mesmo tempo, também a minha relação com Maria se estreitou na minha maternidade. Então, por ela ter trazido meus 3 filhos, porque eu creio que ela trouxe na mão dela meus 3 filhos, por ela estar ao meu lado em cada coisa que eu passei, são muitas provações, né? Com a Lu, com a Lê, com o Celo. E tudo na vida. Olha o Lula aqui. Esse aqui é meu amigão, viu, gente? Amado. Bem-vindo. Tudo na vida, sabe? Que eu tenho passado, eu sinto a presença de Maria. E aí, quando vocês me chamaram para falar de Maria, como dizer não, né? Não dá. Impossível. Me viro. Me viro, amada. Ai, foi muito, muito especial, de verdade. Eu acho que essa é a história que, se a gente escutar 10 vezes, a gente vai se emocionar as 10 vezes, porque é uma história de muita garra, de muita fé. E a gente fica muito feliz de você ter aceitado vir aqui contar pra gente. E a gente ainda tem uns 15 minutinhos. E aí, se o pessoal quiser colocar aqui alguma pergunta pra Kel, pra ela responder. Sim. E aí, o pessoal aqui tá querendo conhecer os meninos também, seus filhos. Tá, deixa eu ver se eu mando aqui uma mensagem aqui pra eles. Espera aí. Deixa eu ver. Mas podem me perguntar outras coisas aí, gente. E como que Deixa eu você tá botar aqui. fazendo nesse tempo de pandemia, assim, para você continuar próxima de Deus, né? A gente não tá podendo ir à igreja, ao Santíssimo. Como é que você tá fazendo para não desanimar, para não perder mesmo essa rotina de oração? Bia, eu tenho muita intimidade com Deus. De ter uns anos pra cá, que eu consegui fazer assim uma distinção entre a religiosidade e a espiritualidade. Às vezes a gente mede a nossa proximidade com Deus pelo que a gente está fazendo na igreja, né? Mas Deus é aquele Deus apaixonado que fala, se quiser falar comigo, entra no quarto. Chame lá suas irmãs, que quer conhecer vocês 3. Chama lá e vem. Ó, o Marcelinho já veio. Ele já chegou. Então, alguém tá me perguntando se faltou a fé. Vou falar, já vou falar. Então, assim, eu consigo falar com Deus o tempo todo que eu tô acordada, na verdade, né? Tenho sentido muita falta da comunhão. Eu tenho assistido às missas pela televisão, faço a comunhão espiritual. Isso realmente me falta muito. Mas eu tenho meus diretores espirituais que eu falo pelo celular, graças a Deus. Existe, né,
agora essa conexão, falando, olhando no olho. Uhum. E é muita intimidade, é muita intimidade. Eu consigo sentir a presença de Deus. E é isso. E aí, quando ele está presente, não nos falta paz. Ó, teve um menino da Bahia que perguntou assim, diante das dificuldades, fé é acreditar naquilo que não se vê, né? Quando, por exemplo, eu faço o exame do Marcelinho e tem uma recaída, isso não me gera uma falta de fé. Isso me gera uma certeza de que ainda não chegou a hora. Uhum. A nossa fé, ela precisa estar alicerçada não nas coisas que Deus faz com a gente, né? Eu preciso acreditar em Deus não pelas coisas que Ele faz, mas pelo que Ele é. E a partir daí, Deus é, né? E tem uma música bonita que fala, né? Que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus, né? Essa música Então, é perfeita. Ele é, né? E assim eu sinto, né? E a minha fé está alicerçada nisso, naquele que é, né? Que era antes de eu existir e vai permanecer. Então não está baseada nos acontecimentos. Ó, a Lu é adolescente, gente. Adolescente não vai vir. Então vocês vão se contentar com o Marcelinho. Peraí. Ela tá cagando. Aqui é o Marcelinho. Oi, Marcelinho, seja bem-vindo. Obrigada. Oi. Aqui é a Lelê. Oi, Tudo bem? tudo bem? Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Sua cara, ela. Letícia sou eu, todinha. Até nas bagunças, viu? Nas Sério? bagunças da escola também. Eu era chamada a atenção igual ela é, chamada. Coração. Saíram correndo aqui. É. E a Lu, acho que não vem, não. Vamos ver. Lu está fugida da gente. Ai. Ó, Mais perguntas aí, gente. Ó, acho que perguntaram aqui em cima como você conquistou essa intimidade com Deus. Quando você vai namorar uma pessoa, eu acho que dá pra comparar assim. Quando você vai namorar alguém, e você quer ter intimidade com esse alguém, o que você faz? Você busca Você conhecer, conhece. não é? E começa a conversar com essa pessoa. Depois chega um momento que só uma troca de olhar você já sabe o que ela quer, não é assim? É. É isso. A minha intimidade com Deus vem do conhecimento que eu busquei com toda sede. Na palavra, principalmente. Você pegar minha Bíblia é toda surradinha. Toda escrita, não sei se dá pra ver, tá vendo? Dá. Aham. Assim é minha Bíblia. Eu tô o tempo todo falando, amém. Vanessa falou, linda família, Deus abençoe. Eu tô o tempo todo falando com Deus. E abro, e leio, e converso, e anoto, né? O que ele tá falando pra mim, o que eu tô sentindo ali. Então, esse conhecimento bíblico, também o conhecimento da fé, né? Como catequista, é maravilhoso, porque criança te pergunta muita coisa, que às vezes você nem para pensar, né? Uhum. Então, são aí 20... Eu vou fazer 30 anos de catequista ano que vem. Então, assim, pelo conhecimento e por estar próximo, né? Quando Jesus fala, quando você quiser falar com Deus, entra no seu quarto. Então, o estar sozinha com Ele, né? Silenciar. Às vezes, eu não sei vocês, mas quando eu comecei a buscar intimidade com Deus, a minha oração, eu falava demais. Aliás, eu falo demais, né? Uma coisa minha, eu Te falo entendo. demais. Falo. E era quase um monólogo. Também tocar de Deus. E simplesmente calar. Então aí também no silêncio, e aprendi isso de Nossa Senhora, o silêncio dela. No silêncio, a gente se coloca nessa presença e a gente começa a ter mais intimidade.
É aquele namorado que fica em silêncio olhando no olho da namorada, a namorada olhando no olho do namorado. Então é mais uma forma de buscar essa intimidade também. O silenciar. Uhum. Por mais orações dentro do quarto. Eu tenho muitas. Acho que são as melhores, né? Ana, é. No silêncio. E aqui tá falando, né? Nossa maior intimidade com Deus e Nossa Senhora. Sim, né? Com ela também. O tempo todo. Na hora de educar os meninos, eu falo, minha Nossa Senhora, o que que eu falo? O que que eu faço? Eu pergunto o tempo todo para ela, para poder aprender a ser mãe com ela. Olha, estão te perguntando como trocar o medo pela certeza nesse tempo de pandemia. Vocês sabem. Deu uma... Travou, Bia, né? deu uma travada aqui, eu não ouvi direito. Foi. Tá. Fala de novo para mim. Perguntaram aqui como trocar o medo pelas certezas nesses tempos de pandemia. O confiar é um exercício diário? Vocês sabem qual é a frase que mais se repete na Bíblia? Quem souber ganha um doce. Ó, Gabi aí. Te amo, Gabi. Sabe qual é a frase que mais se repete na Bíblia? Não tenhas medo. Não tenhas medo. E na Bíblia está escrito, porque no verdadeiro amor não há temor. Como não ter medo? Como ter coragem? Coragem, coração, agir e agir com o coração, agir com amor, agir com Deus. Se colocar na proteção de Deus. Obviamente, nós vamos fazer a nossa parte. Porque não fazer a nossa parte é tentar a Deus, como o demônio falou com Cristo. Se joga daqui, ele tem um tanto de anjo, vai te catar aqui no meio, não tem problema. E aí Jesus fala, não tentareis o Senhor teu Deus. Então, se cuidar da sua vida, mas entregar na mão dele. Eu, quando acordo, eu faço uma oração e antes de dormir, eu sempre digo para Jesus, falo, Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vida e como eu sou mãe dos meninos, eu tenho autoridade espiritual sobre eles e a vida da Lulu, da Lelê e do Marcelinho. E assim eu descanso. Então, no verdadeiro amor não há temor. Então, quanto mais eu me aproximo do Deus do impossível, menos medo eu tenho. Quanto mais eu me afasto desse Deus que é amor, mais medo eu tenho. Então, o medo ele tem muito a ver com essa proximidade ou esse distanciamento. Dá tempo de eu contar uma história? Estamos em cima da... A gente tem 5 minutinhos ainda. Então, eu vou contar bem rapidinho a história de Marcelinho. Não sei se vocês já ouviram essa história. Uma vez um menino bateu em Marcelinho. E aí eu cheguei na escola e ele tava roxinho. E Marcelinho é negro. Para ele estar roxo nos rins, o menino deu muito chute no Marcelinho. E eu cheguei lá, ele tava chorando, veio na minha verdade, assim, do meu lado, né? Mamãe, mamãe. Eu falei, quem te bateu? Ele falou, quem era o menino lá fui eu. E falei, por que você bateu no Marcelinho? Enquanto eu tô falando, chegou o pai do menino, tem uns 2 metros de altura. Aí eu falei, você viu o que seu filho fez com meu filho? Aí o cara virou pro garoto e falou assim, ô filhinho, papai já disse que não pode bater no amiguinho. Aí eu olhei pra esse pai e falei assim, vem cá, você é abestalhada? Seu filho bate no meu filho e você fala desse jeito, tá criando um marginal. E saí. Quando eu saí, Marcelinho tava todo orgulhoso, que a mãe dele de 1,5 m tinha enfrentado um gigante de 2 metros por ele. E todos os dias, quando eu chegava na escola, Marcelinho chega assim e enchia. Eu conto essa história porque assim é a gente, sabe? Quando a gente está do lado de alguém que protege a gente, um Deus do impossível, pode vir qualquer gigante de 2 metros, que você não vai se acovardar. Então, quanto mais próximo tiver na sombra desse Deus, menos medo a gente vai ter. Eu creio. Eu também. Que papo maravilhoso.
que bom, gostei também. Passa que a gente nem sente, né? Sim, dava pra ficar mais umas 3 horas aqui. Né? Um tanto de papo para contar. Mas olha, eu queria mais uma vez, em nome de todos nós do Segue-me e do pessoal que está aqui assistindo, agradecer por esse momento, que eu acho que foi maravilhoso. Eu acho que você foi realmente instrumento nas mãos de Deus e de Nossa Senhora. Amém. E aí, agora, para a gente terminar, eu queria, né, puxar uma Ave Maria, um Pai Nosso e oração do seguidor, por você, pela sua família, né, por esse momento aí que a gente está passando de pandemia, para que as coisas se ajeitem, se acalmem e que tudo vai dar certo. Então, vamos começar Amém. pela Ave Maria. Eu recebo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Um Pai Nosso agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. E a oração do seguidor. Senhor, ouvi a tua voz dizendo, segue-me. Eis-me aqui, Senhor, à tua disposição. O que queres de mim? Seguir-te para onde? Para quê? Senhor, mostra-me o que queres, pois me coloco à tua disposição. Dá-me, porém, a sensibilidade de entender a tua vontade. Dá-me coragem para realizar o que me pedes. Dá-me alegria para seguir o teu chamado. Seja para apreciar contigo as belezas do Monte Tabor, seja para partilhar contigo os sofrimentos do Calvário. Que a tua graça sempre me acompanhe, para que eu não desanime perante as dificuldades, o desânimo ou o abandono de outros seguidores. Com a tua ajuda, poderei seguir-te para onde quiseres. Serei apóstolo com os teus apóstolos. Serei discípulo com os teus discípulos. Serei a tua testemunha a pregar o teu reino nesse mundo que espera a tua salvação. Amém. Amém. Amém, Muito querida. obrigada, viu? Eu deixo aqui meu abraço de longe. E se Deus quiser, quando isso tudo passar, vamos combinar uma conversa pessoalmente aí, hein? No Vamos. Eu topo. Combinado? Tá? Já tá marcado. Então, fechou. Um beijo, viu? Muito obrigada. Beijo, Tchau, beijo a querida. todos vocês, viu? Aqui, ó, qual sentido a vida tem? É amanhã, meu projeto. Depois entrem lá para vocês verem. Então, ó, gente, entrar no Insta da Kel depois de sair daqui. Deixa eu te falar. Vou sortear 2 pessoas para participar da minha palestra amanhã. Depois vocês veem aí como vocês fazem. Eita! Amanhã me Vai dá... ter briga aqui. Não é aberta, então tem que me dar 2 nomes. Quando terminar a live, vocês fazem aí alguma coisa e me deem 2 nomes para participar comigo da palestra, tá bom? Combinado. Que comecem os jogos, pessoal. É amanhã, de 8 às 9. Tá bom. Combinado. Um Beijo, beijo, minha querida. flor. Obrigada. Eu que agradeço.